tenho lá do outro lado do sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Atos capítulo 16. Diz assim o apóstolo São Lucas: e chegou a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Ah, que sujeito! Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, circuncidou-o por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os anciões de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Veja. Você vê, irmãos, Timóteo, ele era um jovem, como a Bíblia narra, de mãe judia, veja, que se converteu ao cristianismo. Veja. E todos davam todos davam bom testemunho de Timóteo. Veja, era um mancebo. Então, aqui nós vimos aquela manifestação do Espírito Santo na boca de Paulo, que diz: eu me fiz fraco para os fracos, né? Para ganhar os fracos. Então veja, aqui nesta ocasião, o que aconteceu? Este garoto, Timóteo, ele teve que ser circuncidado. Veja, e Paulo, em todas as suas cartas, ele prega categoricamente contra a circuncisão ou qualquer ponto da lei. Falei lei, não falei mandamentos. Então esse jovem, depois ele foi responsável para ministrar a igreja, cuidar do ministério, veja, que Paulo havia criado em certa cidade. Quando falamos em Paulo, nós não estamos falando de Paulo, correto? Quando falamos de Pedro, nós não estamos falando de Pedro. Quando nós falamos de qualquer discípulo, nós não estamos falando, atribuindo qualquer, veja, não há possibilidade de nós atribuirmos a ele qualquer coisa tocante à nossa
salvação. Porque veja, eles eram tão sujeitos ao Espírito Santo que era, veja, que quando o Espírito Santo não vai como está, não está, veja, eles desejavam ir, não, aqui vocês não pregam, não é verdade? Veja, aqui vocês não pregam. Então eles se prepararam para ir ao templo. E como? Veja bem, como todos aqueles judeus sabiam que Timóteo tinha pai grego, e sendo grego, veja bem, ele não era circuncidado, correto? Então Paulo teve que circuncidá-lo para que ele, veja, para que ninguém tivesse que falar nada. Veja. Então veja o cuidado, veja, que hoje está sobre os nossos ombros. Veja, hoje a circuncisão ela é no coração, não mais no prepúcio. Veja. Então veja bem, veja só. Veja. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Você vê que em todos os lugares, irmãos, que os discípulos de Jesus eles passavam, qual era a maior barreira que eles encontravam? Eram os judeus. E porque Jesus disse que eles fossem pregar o Evangelho, veja, o que o Senhor Jesus diz em Atos capítulo 19, em Atos capítulo 9, que Paulo levaria o nome dele para os gentios, para Israel e os príncipes. Vamos ler lá, Atos capítulo 9. Veja. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Estou lendo Atos capítulo 10, agora o 11. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e procura em casa e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele estava orando. E numa visão ele viu, Paulo viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feitos aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Veja, isso foi ortogado por Jesus para Paulo. Correto? Por favor. Veja, para Paulo. Agora não é mais hora de ler, irmão. Já leu, agora vamos ouvir o por favor. Veja. Então isso foi ortogado por Jesus. Que Saulo, agora convertido, ele era um vaso escolhido. Vou frisar isso. Um vaso escolhido por Jesus
para trazer para nós, gentios, veja, o Evangelho da vida eterna, o Evangelho da ressurreição. Veja, não há como você desejar a ressurreição se não for através disso. Porque não adianta eu querer dizer que ama a Deus e não aceito aquilo que Ele enviou para mim. Correto? Não adianta eu, ai Jesus, coraçãozinho, Jesus, ai ai ai. Veja, mas não aceito isso. Porque, veja, assim, irmãos, como naqueles dias, a maior barreira que os discípulos encontravam eram os judeus. E hoje não é diferente. Hoje, a maior barreira que nós encontramos para pregar o Evangelho, para nós pregarmos não, para que as pessoas se convertam, é o quê? A religião. Não há nada novo debaixo do céu, como disse o pregador. Não há nada novo. Então, quando os irmãos chegavam numa cidade, se havia uma sinagoga de judeu, qual era o primeiro lugar que eles iam? Na sinagoga. Na sinagoga eles iam. E como eles não aceitavam, quer dizer, os sacerdotes não aceitavam. Você vê que hoje é diferente. A Bíblia diz, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até Apocalipse, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria um homem com o espírito e virtude de Elias e converteria o nosso coração ao coração dos pais, dos apóstolos. Mas ele não poderia vir com uma outra mensagem que não fosse exatamente 100% a que os apóstolos levaram por todo o lugar onde eles iam. Veja, e onde eles eram, vejam, sempre maltratados por quem? Pelos sacerdotes, pelos anciões. Veja, como está escrito em São Lucas. Veja, e a palavra do Senhor, veja, foi ao deserto e João Batista. Mas, não foi isso que aconteceu no Antigo Testamento? Quando Acabe e Josafá, Acabe estava querendo convencer Josafá a ir com ele à guerra. Então, reuniram-se os 300 profetas, veja, e todos diziam em uma só palavra: vai, rei, porque Deus vai entregar os teus inimigos na tua mão. O rei Josafá olhou e disse: escuta, não tem outro aqui para que nós possamos consultar a Deus? Ah, tem Micaías, mas ele não gosta de mim. Acabe, não fala isso. Ele não gosta de mim, ele só profetiza coisa ruim de mim. Mas como é que ele vai profetizar coisa boa? Um homem que casou com uma gentia, veja, uma gentia adoradora de Baal, sacerdotisa de Baal. Veja, como um profeta de Deus, não profeta de teologia, essas profetadas que existem por aí, não é verdade? Como um profeta, irmão, uma pessoa que diz que ela tem o Espírito Santo, ela pode ir contra a palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? E tem muitos que acreditam. Por quê? Porque estreita é a porta que conduz à vida eterna, e espaçoso o caminho que conduz à morte. Você está entendendo? Então o que aconteceu? Não, manda chamar ele. Vai lá, soldado, chama ele lá. Foi um pelotão de soldados buscar ele. Todos eles estão dizendo, quando fala a mesma coisa que eles, tá?
Vou falar o que o Senhor me disser. Não, vou falar a mesma coisa que eles. Porque Micaías sabia que Acabe estava condenado. Não havia mais como ele, veja, se reconciliar. Deus falou que ia destruir ele e a geração dele. Rei Josafá, escuta, vamos, não, olha, fala a verdade, olha, eu vi Israel dispersa como ovelha sem pastor, saiu de lá e pam, se não me engano era Ananias, deu-lhe um tapa na boca dele e disse: por onde passou o Espírito Santo, que não veio a mim, foi a ti. Olha só, olha a arrogância desses tais. Não, porque... mas cadê? Agora aqui. Se nós não temos, irmão, como nós pregarmos um outro evangelho, veja, nós vamos enfrentar as mesmas dificuldades do passado. As mesmas provações. Veja. Por isso, veja o que está sobre nós. O que diz aqui, veja, para que ninguém tivesse nada o que falar. Veja. Hoje, a mesma coisa. Paulo foi decapitado por quê? Pedro foi crucificado, eles morreram todos por quê? Por causa do nome de Jesus. Nunca nenhum deles morreu por causa da Santíssima Trindade. Sabe por quê, irmãos? Porque a Trindade foi criada em 325, veja, no ano 325, depois da morte do último apóstolo. Até então, todos os batismos eram somente em nome de Jesus, e é o único nome que tem poder para perdoar o teu pecado e o meu. E veja, a Bíblia diz que o batismo era para perdão dos pecados. Morreu, foi sepultado o velho Arídio e nasceu um novo Arídio. Agora, sem pecado. Veja. Então, este foi e sempre vai ser o motivo que as pessoas vejam. Porque a Bíblia diz: nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós sabemos que, segundo a Bíblia, o que Jesus disse para esta era? Acalma pequeno rebanho, porque a voz agradou o Senhor no reino dos céus. Um amigo uma vez disse assim para mim: rapaz, por que tu não fecha aquela tua igreja? Não vai ninguém? Eu disse: amigo, tu sabe quantos anos Noé ficou pregando? Eu falei para ele: 120 anos. Veja. E quantos ele converteu? Vocês estão entendendo? Então, amigo, o meu tabernáculo, o nosso tabernáculo, ainda falta, eu tenho mais de 120 anos ainda para, 115 anos ainda para pregar. Se vai se converter, não, isso não é problema meu. O problema meu é pregar, mas pregar a única. Porque Deus, a Bíblia diz que, veja, que Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus vela por sua palavra. Veja, não existe, mas tadinho, mas ele é tão bonitinho, né? Olha só. Bem, tô bem. Não, irmão, não tem. Veja, o que faz separação entre o ímpio e o pio é a palavra de Deus. O que faz diferença entre o joio e o trigo é a palavra de Deus. O que faz diferença entre a ovelha e o bode é a palavra de Deus. É a doutrina dos santos apóstolos e os profetas. Veja, agora, isso cabe a nós velarmos, veja, e procedermos dessa palavra. Está entendendo? Amém. Porque Deus, Ele não muda. Amém. Eu prefiro chegar naquele dia lá com marcas de batalha
e não ter convertido ninguém, do que chegar lá com a multidão atrás de mim e nós tudo ir para o inferno. Porque não, eu tive que ser desse, por que não? O senhor sabe como é que é? Sei sim, tá lá, vai. Você está entendendo por quê? Porque Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês estão entendendo, irmão? Então veja, Paulo teve que circuncidá-lo, porque veja, ele estava em território o quê? Inimigo. Veja. E ele não queria. Veja bem, por amor à vida daquele piá. Se ele se pegar dentro do templo sem circuncisão, quer dizer, quando o gentio se circuncidar, era circuncidado, é porque ele aceitou o judaísmo. Entendeu? Então veja, então hoje, veja bem, a Bíblia diz que se você guarda 99% dos pontos das leis, que são 613 pontos da lei, veja, e tropeçar não, você é culpado de tudo. Então hoje, ao judaísmo cristão, eles vêm pelo mesmo vínculo, eles se circuncidam. Veja, algumas denominações, veja bem. Então se a Bíblia aboliu a circuncisão, quem sou eu, irmão? Veja. A Bíblia diz, o cabelo foi dado no véu, quem sou eu para dizer, não, a irmã, agora vem com o véu dado, sem véu não. Você está entendendo? E foi essa qualidade de evangelho, irmão, que matou Jesus, que matou os apóstolos, veja, e vai perseguir. É esse mesmo tipo que sempre está ao nosso, veja, é esse aí, irmão, porque veja, o Concílio Mundial de Igreja está se formando, então veja, logo vai começar tudo de novo. E que venha logo, porque nós queremos ir embora, não é verdade? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é verdade? Agora, não adianta, veja, então por isso nós temos que estar, veja, de acordo com, veja, seguirmos a Escritura, seguirmos a doutrina dos apóstolos, dos profetas, a qual a principal pedra de esquina é Jesus Cristo. Amém? Amém? Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Abra-nos o entendimento para compreender as Escrituras. E aquilo, Pai, que esse teu chucro filho, Pai, não pôde transmitir, Pai, que o Santo Consolador enviado por Ti, Pai, possa complementar, Pai, a pregação e fazermos de nós homens sujeitos à Tua palavra, pois te peço para a Tua honra e para a Tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe até terça-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe.